Olá, bem-vindos ao FIB Produz. No programa de hoje a gente tem 3 convidados bastante especiais. Um deles é ex-aluno do curso de produção audiovisual aqui da FIB. E os outros 2 são convidados mais do que bem-vindos que participaram dessa produção para contar um pouquinho pra gente. Bom, antes de tudo vou apresentar o Gabriel Maduro, que é ex-aluno aqui da faculdade. Bem-vindo, viu, Gabriel? Obrigado. Você foi aluno formando em que ano mesmo? 2013. 2013 e tal. E aí você está acompanhado com o Marcos Siqueira. Bem-vindo, Marcos. Obrigado. E o Leandro Miranda. Olá. Tudo bem? Que não são alunos da faculdade, mas que participaram de maneira bastante ativa, né, Gabriel, do material. Por isso que estão aqui para contar um pouco. Bom, o vídeo que o Gabriel trouxe para a gente conversar é chamado de A Penumbra, que é um material de 1 hora de duração aproximadamente, né, Gabriel? Meio grande até, né? Meio grande até, pois é. Bom, queria que a gente começasse do começo, né? De repente contando um pouco da trajetória desse material, que aliás foi o seu projeto integrador, né? O projeto de experimental que você apresentou para se formar. O famoso PIPA, né? O famoso PIPA, pois é, o projeto integrador de produção audiovisual. E aí, que momento que começou esse projeto, Gabriel? Quando que você começou a pensar? E aí conta um pouco de como é que você chegou a essa ideia, a equipe de vocês, né, com outros colegas. Então, a gente, na verdade, começou quando a gente terminou o ano passado, antes da gente se formar. Eu tive uma ideia de fazer uma história que eu já tinha escrito fazia muito tempo. Só que ela tinha outro nome, ela tinha outros rumos, se chamava até Faca. Ninguém achou o nome bom, achava o nome horrível. E eu falei assim que eu queria levar e bati o pé e falei, vou levar isso como o meu projeto integrador, né? Não foi fácil, foi bem difícil convencer o pessoal, mas aí o Lucas, que também faz parte do filme, ele é o editor e também um dos atores, ele me deu uma ideia, ele falou assim, e se a gente mudasse, né, pegar e, em vez de fazer essa história de um psicopata que não tinha quase motivo nenhum, e envolver o governo no meio, porque estava até na época dessas coisas de manifestações na rua, falou, pô, seria legal, né? E aí foi que a gente foi começando a desmoldar uma ideia mesmo, criar um personagem, criar outro personagem também que não havia na história original minha. E aí a gente juntou um grupo, né? O grupo era eu, o Lucas, o Iago, o Luiz Paulo e o Valdocir. E a gente montou esse grupo e mais ou menos assim fomos até o final do ano, né? Criando novos personagens, criando novas cenas, para chegar nesse resultado que teve. Certo. Então, ou seja, vocês partiram de uma história que já havia, né, que era sua, você diz, sim. E aí algumas passagens depois para chegar... Isso quanto tempo depois, Gabriel? É assim, desde o começo do ano eu já tinha a ideia de fazer isso no final do ano, como o PIPA, né? Só que eu não contava para ninguém, eu ficava quieto, falava, deixa eu moldar melhor, desenvolver melhor os personagens. Aí no metade do ano, um pouquinho antes da metade do ano, quando a gente começou a formar o grupo mesmo, para fechar, eu dei a minha ideia, falei pro Lucas, vamos fazer isso. E o Lucas é um cara que sempre concordou comigo, falou, beleza. O Valdocir ainda não estava no grupo, ele ainda apareceu depois no grupo, mas ele entrou topando, meio com o pé atrás. E aí eu tive a ideia, eu falei assim, e se a gente fizesse um filme um pouquinho maior do que a gente está acostumado a fazer? Porque até então o maior filme que a gente tinha feito era 20 minutos, não passava disso. Certo. E aí ele falou assim, poxa, é legal, mas a gente talvez não tenha essa estrutura para isso. E eu falei, não, a gente vai dar um jeito e vamos conseguir. E a gente não tinha ator, eu não tinha chamado o Leandro, não tinha chamado o Marcos ainda. Tava na seca ainda, tudo nos inícios. E aí, com a ajuda do Lucas, principalmente, né, a gente foi criando. Aí o Iago também deu várias ideias. O Luiz Paulo sempre foi um cara que contrariou as ideias, mas isso ajuda até, porque sempre você precisa ver sempre que tem aquele que faz com que a gente reflita, repense. Exato. E o Valdocir sempre foi um cara pé no chão. Ele sempre foi aquele cara que falava assim pra mim, essa cena aqui não dá pra fazer. Eu falei, não, a gente pode tentar. Ele falou, não vai dar pra fazer. E aí eu pensava, poxa, verdade, cancela, faz do jeito mais fácil. Ou seja, um grupo equilibrado, né, Gabriel? Sim, Você tinha perfis diferentes que no fim se complementavam. Exato, né? exato. E sem querer estragar, obviamente, né, a surpresa, enfim, qual que realmente é o enredo de vocês, daria para fazer um resumo, uma espécie de sinopse de qual que é a história principal? A história principal se baseia em 2 detetives de uma cidade pequena, né, que chama Santo Cristo, que eles estão investigando uma série de crimes que está acontecendo. Tem um assassino à solta, que ele está matando as pessoas e ninguém está entendendo o porquê. E esses 2
investigadores nunca conseguem chegar, né, nesse mesmo passo do assassino. É mais ou menos isso que se baseia a sinopse, assim, sem entregar muita coisa. E isso já tinha essa ideia de crime, de suspense, de serial killer, já tinha na sua história original? Sim, eu sempre fui muito fã assim, de filme de suspense. Um filme que eu, até na época do Pipa, o professor perguntou, eu falei, eu me baseei muito em um filme que chama Seven, né, que é famosíssimo, do David Fincher. E num filme, eu não lembro agora do nome do filme, veio branco agora, mas que também era sobre o assassino de cidade pequena. Era sempre essas coisas assim, sabe? Assassinos. Eu sempre gostei muito de filme assim, sobre o assassino que no final revela o mistério dele. E foi mais ou menos assim que eu tive essa ideia. E na história original também, só não tinha o mesmo desfecho, mas... Inclusive, Gabs, ele como diretor, no decorrer do filme, não quis mostrar por que estavam acontecendo as mortes. Ficou mais pro final essas revelações. Acabou gerando um mistério maior do que a gente estava prevendo inicialmente. Isso é verdade. Eu ia conversar com os atores, até com os professores. O professor falava assim, conta sua história pra mim. Aí eu contava, ele falou, mas e o fim? Eu falei, eu não vou contar. Ele falou assim, não, mas eu preciso saber o fim. Então. Nem pro orientador, não, né? Não. Ele deixou a gente no branco por um bom tempo. Vocês, inclusive. Eu sou assim. Aliás, peço licença, a gente já conversa mais, Gabriel. Vocês, o Marcos e o Leandro, não necessariamente eram do curso, né? Enfim, faziam parte da equipe original, mas que vocês se aproximaram. Eu queria que cada um contasse um pouco como é que se aproximou desse projeto, se vocês já se conheciam antes. Os três a gente já se conhecia, né? Eu e o Gabriel trabalhando anos em locadora, então a gente gosta de filme só um pouquinho. E a gente sempre reunia, conversava, discutia sobre diversos filmes. E um dia o Gabriel me chamou para trabalhar num projeto que ele teve, inclusive, na faculdade, e eu fiz uma pontinha bem pequena. Isso foi o Apocalipse. E um dia eu estou em casa, recebo uma ligação de um louco, Marcão, preciso da ajuda sua, um projeto que eu estou fazendo, um projeto gigantesco. Gabriel sempre com as ideias lá na lua, né? Mas tá aí o resultado. Nossa, foi muito legal. Você topou de cara ou vou pensar? Eu sempre gostei disso. Um dos meus sonhos, inclusive, é seguir essa profissão também. E encaixou. E como ator, Marcos, você já tem algum histórico, já uma experiência dessa parte? Então, nesse projeto que eu havia trabalhado com o Gabriel anteriormente, eu fiz uma ceninha de 30, 40 segundos. E foi uma coisa assim, totalmente na hora, improviso na hora e morrendo de medo. Agora, um projeto grande assim, eu nunca nem imaginava que... Nunca fiz teatro? Nada. Teatro na escola, aquela coisa assim? Nada. O primeiro dia de gravação foi horrível. Diversas cenas regravadas, aí foi progredindo, eu me achei com o personagem. Todos nós, né, Marcos? Todo mundo. Aliás, fala um pouco do seu personagem, Marcos. Qual é o nome dele, o que ele é, o que ele representa, bastante chave, né? Meu personagem era Ulisses, né, o delegado da cidade, personagem que sempre era o início de todo... Sempre que aparecia um corpo, era o Ulisses que chamava os detetives ou iniciava a cena, assim, alguém que sempre iniciava o negócio e jogava bomba para os detetives, né? E um cara, assim, bem sério, não se abalava muito com o que estava acontecendo, sou mais profissional do que emotivo, assim. Foi um personagem bem legal, o Gabriel preparou um background bem legal do personagem, deu para sentir mais ou menos o que ia precisar fazer. Nossa, mas foi muito joia mesmo. Que bom. E aí, no seu caso, Leandro, mais ou menos como o Marcos contou da trajetória, você já tinha feito alguma coisa parecida ou não? Como é que você se aproximou do projeto do Gabriel e da Bom, tudo começou, eu estava trabalhando no navio em 2011, indo para 2012, navio de cruzeiro, estava rodando o mundo. Aí ele falou de um projeto chamado Apocalipse Êxodo, mesma coisa do Marcos, para fazer uma pontinha me interessei. Só havia feito teatro, né? Nunca havia feito assim nenhum longo, aliás, nenhum curto. Mesma coisa do Marcos, 30 segundos de cena, mas já deu aquele gostinho. Quer dizer, eu voltei do navio, fiz o Apocalipse Êxodo. E aí ele isso. Não, acabou o contrato, voltei. Mas pro segundo filme foi mais ou menos assim, porque eu fui de fato pro navio, de novo, né? Fui por uma segunda temporada.
E o Gabriel já havia feito o convite para mim. Então, a gente já havia conversado sobre o projeto, estava tudo certinho, só que assim, eu não sabia se ia rolar ou não, estava longe. Aí acabou que eu fiquei doente, machuquei o pé, voltei antes. Quando eu voltei, o projeto estava rolando. Leandro, tá firmado mesmo, você não vai voltar mais? Aí o Gabriel, na locadora, me falou, você me dá garantias de que você vai estar aqui, porque você vai ter um dos papéis principais? Não, dou garantia. E o projeto rolou, foi muito bom. Deu muito trabalho, né? Foram 9 finais de semana de gravação, mais alguns dias de semana. Mas ficou muito legal mesmo. Valeu a pena ter voltado. Né? O seu personagem, Leandro, como você pode descrevê-lo, contar um pouco a respeito? Eu sou o investigador Xavier, juntamente ao investigador Nicolas, a gente acompanha o delegado, né? Todo esse acontecimento na cidade. À medida que o filme vai passando, eu tenho um papel mais secundário, o Nicolas tem um papel assim mais primário juntamente com o delegado, só que as coisas vão tomando outras proporções porque pessoas importantes acabam morrendo, pessoas que não deveriam morrer acabam morrendo. Então o roteiro meio que dá uma guinada, dá uma virada na história, e aí eu termino como um dos principais e já na mira do assassino. Na verdade, eu era o principal foco do assassino. Na última cena do filme, tem aquela cena reveladora. Vai contar o final. Tem aquela cena reveladora. Você tá contando o final. Calma lá. Não, mas era assim no set de filmagem também. Vai devagar. Na última cena tem aquela cena reveladora, que não dá pra contar. E aí a pessoa que está assistindo o filme entende exatamente qual era o meu papel, qual era o papel, até chegar nos créditos finais, que aí é surpreendente. Essa foi uma ideia também que eu me baseei sobre o filme do Psicose, né, do Hitchcock, que no filme você começa acompanhando a história de uma mulher e até a metade do filme você fala, ela é a principal, a história é dela, e de repente a personagem morre e você fica sem um chão, né, você fica assim, acabou o filme agora? Porque não tem mais ninguém para acompanhar. E eu falei assim, vou mais ou menos isso. Peguei então o outro ator nosso, o Jefferson, e fiz ele. Falei, você é o principal. Acabei de dar um spoiler. Mas tudo bem. Até certo ponto, até segunda página. É melhor ficar quieto, porque senão daqui a pouco... Eu vou contar aqui no final, na verdade, o assassino não. A gente medita. Obrigado. A gente apita. O Gabriel, e aí só falando ainda a respeito do trabalho deles com relação com atores... Enfim, não tem necessariamente, né, uma trajetória como teatro, etc. Você falou que fez alguma coisa, né? Alguma coisa de teatro só. Mas Alguma coisa de teatro, perdão. Mas pouca coisa também, assim. Pouquíssima coisa. Amadora. Sim. E como é que você conseguiu pensar neles dois antes de tudo, para enxergá-los nesses papéis, Gabriel, já que não tinham, né, um histórico como atores? O Marcos, ele trabalhou uma vez só comigo antes, atuando, ele fez o Apocalipse, ele fez uma cena. Foi até engraçado. Que eu tinha um roteiro para o Apocalipse, eu cheguei e falei, o roteiro é esse. E era até um ex-professor aqui, o Fred Brislau. Falei, Fred, você chegaram lá, se conhecia, eram amigos de longa data. Tipo, ninguém sabia. Foi surpresa para todo mundo. Aí o que eu fiz? Falei, então beleza, você já se conhece, não precisa desses beijinho. Então vamos prestar atenção aqui e filmar. Aí ele pegou e tirou o roteiro da minha mão, assim, falou assim, olhou pro Marcos e falou assim, nós jogava muito RPG. Vamos improvisar total aqui a cena e vamos sair do jeito que tem que sair. Eu peguei e falei assim, então tá bom, eu vou embora, o que vocês não precisam mais de mim então? E a cena ficou muito legal, ficou até melhor do que eu imaginava até, ficou super improvisada, eles sabiam o que estava acontecendo no filme, mas não tinha ler nada, não decorar nada. Aí eu falei, o Marcos é bom de improviso e tal, falei, seria legal. E o Leandro nunca deu uma oportunidade assim, o Leandro aparece no Apocalipse, mas ele aparece 5 segundos sendo morto. Ele foi a melhor morte do Apocalipse. Você morreu muito bem, é isso, né? Muito bem, exato. Aí eu peguei e falei, eu nunca dei uma chance pro Leandro. E o Leandro, ele ia sempre lá, assim. Falei, o Leandro tem pinta, assim, de cara que vai saber atuar na hora. Eu vou tentar dar uma chance pro Leandro também. Só que era isso. Ele sumiu, foi pro barco, não dava notícias de volta. O filme prestes a começar, ele não vinha. Eu comecei a entrar em desespero. Falei, vamos procurar outro. Aí do nada ele me aparece todo arrebentado. Eu falei, não, então eu vou esperar você melhorar um pouco e vai ser você mesmo. Mas os personagens, assim, eu escrevi antes uma historinha para eles lerem. Eu inventei uma historinha dos personagens antes do filme, para eles entenderem melhor os personagens. Certo, um histórico de cada um. Isso. Aí o que eu fiz? Eu entreguei pro Leandro, entreguei pro Marcos. Falei, vocês lêem a história do seu personagem, entendem quem ele é antes, para vocês se basear nele durante o filme. Aí, quando eu escrevi a história, eu pensava assim, imagina o Marcos quando era... Porque eu não conhecia o Marcos criança, né? Falei, imagina o Marcos, devia ser aqueles caras briguentos, sabe? Tem cara de ser aqueles moleques briguentos. Vamos colocar que ele era briguento, mas hoje o Marcos é de boa. Então eu falei, mas ele ficou de boa depois.
O Leandro, mesma coisa, só que o Leandro tem uma história mais triste. O personagem do Leandro já é órfão. Não, eu não sei se você é órfão na vida real, mas acho que não é. Não, só no filme. E foi mais ou menos baseado assim, mas as personalidades foram mais perto deles mesmos para eles não ter que... Não que eles não têm... Eles têm muita capacidade de desenvolver um personagem dramático, sim, acho que sim. Mas era um obstáculo a menos, né? Era um obstáculo a menos. Tinha correria também, né? Tinha que contar com o nossa. fator correria, e de uma semana para outra tinha que estudar o roteiro. Às vezes, a gente entrava em cena sem ver o roteiro, via na hora ali, porque realmente não tinha tempo. Algumas cenas, eu até dou uma lida assim rápida, dá para perceber. Muitas das cenas a gente mudava. Eu e o Marcos fizemos uma coisa de adaptar bastante. Adaptávamos bastante. Com permissão do diretor, é claro. Numa das últimas semanas a gente estava, né, com tempo corrido e precisava filmar várias cenas. A gente foi lá para Piratininga, o grupo se dividiu. Aí ficou uma parte gravando uma cena, eu e um outro pessoal gravando outra. Aí eu olhei para a cena, olhei para o pessoal, não vai ficar legal, vamos fazer assim. Então, o Gabriel escreveu de tal forma, vamos fazer assim que ele vai gostar. E a gente filmou a cena, ficou muito legal. Essa eu aprovei, mas teve uma que me dói no coração de lembrar, a cena do Jefferson na sua casa, você lembra? O cara foi embora da câmera, ele foi saindo, tchau, tchau. Pô, a câmera filmando a parede lá, mas tudo bem, valeu a pena, valeu a pena. São todos aprendizados. É lógico, a gente aprende. Já era tarde da noite também? Já era tarde da noite, Graças a uma das modificações vai ter continuação. Isso é verdade. Olha, então peraí. A última cena pra ir assistir, tá bom? Para entrar no clima até, né, da proposta do vídeo e tal, a gente segura o spoiler, a gente faz um breve intervalo e introduz volta já já. Quer saber o que eu tô aprontando aqui? Entre no nosso site e acesse o FIB Dicas. Eu já postei um monte de vídeos lá falando dos cursos da FIB. Eu tô te esperando no FIB Dicas, hein? Até mais! Olá, bem-vindos de volta ao FIB Produz. A gente conversa hoje com 3 convidados. Um deles, um ex-aluno do curso de produção audiovisual aqui da faculdade, o Gabriel Maduro, e também o Marcos Siqueira e o Leandro Miranda, contando um pouco sobre a Penumbra, que foi inclusive o projeto integrador, o projeto de conclusão do Gabriel e de demais colegas, certo? Certinho. Bom, e aí, no bloco anterior, a gente inclusive teve um spoiler ou algo que, né, um suspense aí do que realmente viria a ser alguma possível continuação. E aí, Gabriel, é isso? A culpa é desse rapaz aqui do lado, entendeu? Quando eu escrevi a história, tinha começo, meio e fim. Aí esse rapaz teimou de falar, vamos fazer uma cena. Essa cena não tem no roteiro, a gente, é tipo assim, a cena, se você for reparar, ela tem muito erro de continuismo, porque não existia a cena. Não era previsto. Não, ele teve a ideia assim. Na verdade, as pessoas já comemoravam a última cena filmada e eu ali, vamos filmar, faz uma ceninha, são 15 segundos. Ela saiu, e ainda bem que saiu. Ou seja, e o que essa cena significa então? Ela dá margem a quê? Então, ela dá margem para uma continuação assim, que não acabou, na verdade, né? Não era tão simples o mistério quanto parecia ser. Até essa cena, quando eu editei ela, a gente gravou 2 vezes ela, e as 2 para mim eles erraram, mas tudo bem, deu para dar uma corrigida ali, mas... O diretor é muito exigente, meu Deus. Mas estava difícil. A gente já estava tudo feliz que ia acabar, um sol de rachar, e o Marcos falou assim, não, chama a Mariana e vamos fazer que ela grave com a gente. Ela já tinha pintado o cabelo, ela já estava com outra, já estava tudo mudado. Tá. Aí ele pegou e falou assim, não, filma aí que eu vou fazer. Eu falei, o que você vai falar? Ele falou, não, filma aí que eu vou fazer tal. E eu nem sabia o que ele ia falar, a gente não tinha noção do que ia acontecer. Ele passou e fez a primeira cena, aí eu me toquei que ele... eu falei, lascou tudo. Porque a história tava tudo certinha, tinha um comecinho meio fechadinho e tal, aí já teve que abrir, tinha que expandir. Mas você escolheu por incluí-la, você poderia como diretor não ter incluído, né? Você tinha a decisão final. Então, foi livre e espontânea pressão, né? Porque a gente terminou sem essa cena. A gente fechou o filme, entregou pro professor, tá aqui, ó, sem a cena. Não tinha cena. No set de filmagem, inclusive, todo mundo ficou olhando a cena assim e pensando, né?
mudou completamente a história do filme. É uma cena assim de 10 segundos que 15 muda horas. completamente a história. É impressionante, todo mundo ficou pensando, e agora? Vai ter 2? Quem morre, quem não morre? Aí nasceu uma nova ideia na cabeça de todo mundo. Vocês né? gostaram? Afinal ela tá lá, né, realmente. Daí no E dia o da que dá pra exibição. adiantar, Gabriel, então, com relação a Então, essa no continuidade? dia da exibição, eu resolvi colocar para homenagear, entre aspas, os amigos aqui, que ele teve a ideia, eu falei, vou botar assim vou botar. Não ia ter continuação, a gente não ia fazer. Só que a hora que acabou, o Iago, que tá aqui, ele foi junto lá no cinema, e ele saiu, e ele falou assim, não, legal, vou fazer a continuação. E ele veio na brincadeira, eu falei, Iago, nem tá fazendo curso, tá falando besteira. E pimba, do dia pra noite ele entrou no curso, começou a trocar ideia comigo, falou, escreve roteiro e tal, vamos fazer essa continuação. Pronto. Falei, então peraí, eu vou ter que pensar em tudo desde o início. Peguei tudo que eu já tinha escrito, juntei tudo de novo, li o roteiro, assisti o filme. Aí eu falei, então peraí, vai continuar a partir disso. Criei novos personagens, porque tinha pouca gente, né? Morreu bastante gente, eu não tinha Então tanta isso gente. já avançou esse ponto, já existe um roteiro, já existem novos personagens. Já tá tudo pronto. E eu e Iago, aqui atrás da câmera, que já esteve deste lado muitas vezes, É o futuro vai ser diretor. o responsável por dar Futuro nova diretor. vida ao Aí- Penumbra 2 ou não, enfim, depois eu pedi ele. Aí o roteiro, com a ajuda do Marcos e do Leandro, dessas vezes que quiseram entrar de qualquer jeito no roteiro, eles falavam as ideias. O Iago também deu uma ideia bem legal, que eu não vou falar, mas principalmente a ideia final do filme é do Iago, né? Eu quero ver como você vai fazer. Você deu a ideia, você vai fazer. São outros 500, né? Eu Isso não depois estou tem mais que na ser faculdade, saiba disso. Mas brincadeira à parte, e o Leandro, o Marcos sempre me deu ideia. O Leandro sempre foi um cara tipo assim, faz isso. Daí eu falava, não dá pra fazer. Daí ele falou assim, então faz o que você quiser que eu topo qualquer coisa. O Marcos já não. O Marcos, quando o roteiro estava pronto, o Marcos falou assim, tá errado esse roteiro. Eu falei, por quê? Ele falou, eu não estou em todas as cenas. Eu falei, como assim? Mentiroso! Se defenda, Marcos. Nada Eu sou disso. tímido, eu não gosto nem de atuar. Não. A cena final você que fez. Digamos que ele entrou Tá no bom. personagem. É, Ele entrou no queria personagem. pegar o bandido de qualquer jeito, É. né? Mas... Entendi. Ou não. Ou não. Bom, Ô Gabriel, algo que a gente costuma discutir sempre aqui, né, os demais entrevistados vêm no Filme Produz, contar sobre os projetos e tudo mais, é um pouco dos bastidores, pensando em possíveis obstáculos, dificuldades que surgiram, né, que é até bastante bacana para os outros alunos que assistem também ter uma ideia de como que isso foi contornado, enfim. E eu queria que de repente vocês mencionassem, imagino que para um material de 1 hora de duração, com quantos? 9 finais de semana de gravação, é isso? 9 finais de Vocês tenham alguns, né, pelo menos itens, do que de repente fugiu ali do que vocês previam. O que você consegue destacar? E depois queria que cada um falasse um pouquinho também do que lembra, ou que chamou mais atenção. Bem, eu vou deixar a cena do Leandro e da mão dele para ele contar, mas o que eu posso falar assim, a gente teve bastante problema com locação a gente teve também, o Lucas do nosso grupo conseguiu bastante locação lá em Piratininga, que ele é de Piratininga. Aliás, desculpa interromper, mas o filme foi gravado em Bauru e Piratininga, é isso mesmo? Isso. Tá. As cenas de rua são todas em Piratininga. Certo. As cenas de casa, teve a minha casa, a casa do Lucas também, do Leandro e do Marcos. Tá. Mas o resto, todas as cenas de rua foram gravadas em Piratininga. Mas problema a gente teve. Não que a gente não contava com o fator sol, porque a gente sabe que tem o sol. Mas lembrem-se de comprar protetor. protetor é uma sofreu. coisa. E todos Gente, muito bem paramentados, jaqueta e paletó. Alguém né? especial ficou deitado 40 minutos no asfalto, no sol quente. Né, Priscila? Você vai ver esse vídeo daqui a pouco. Minha namorada, que também participou do filme, 40 Então era minutos. isso. Você pegava um cara que tava namorando, já falava, sua namorada tá incluída, entendeu? Você traz todos os agregados. Peguei o Leandro, sua mulher, e a mulher do Leandro não queria participar, foi meio difícil. Mas Ou ela seja, topou. ninguém é atriz oficialmente, nenhuma das Ninguém. agregadas. Não. Não. Não, a gente não teve nenhuma profissional. E isso atrapalhou e ajudou também, né? Porque, tipo assim, não teve cachê, a gente não teve um custo quase zero. A única coisa que a gente pôde fazer pela produção foi que nós, da produção mesmo, juntou um dinheiro e com esse dinheiro a gente comprava comida. Porque, por exemplo, o dia da gravação na prefeitura foi das 6 da manhã às 6 da tarde. A gente passou praticamente um dia lá. E quase todo o dinheiro. E passou o dinheiro foi só no dia. Mas comemos muito bem, diga-se de passagem. Nesse dia vocês comeram muito bem, E, bom. aliás, de curiosidade, você citou Piratininga, mas as cenas da prefeitura, de fato na prefeitura de Piratininga, Foram na, isso, vocês conseguiram na uma Câmara permissão? dos Vereadores de Piratininga. Tá, A vocês prefeitura a gente quase conseguiu.
teve um pequeno detalhe de um rapaz que não apareceu de última hora para abrir a porta pra gente. E sem querer a gente abriu a porta lá, mas está fechada antes que dê algum problema, a gente não abriu aquela porta querendo. Não, é porque me chamou a atenção porque está muito bem paramentada, né? Enfim, imaginei inicialmente que poderia ser uma locação fictícia, né? Mas vocês tinham todas as bandeiras ali direitinho. Não, de fato, foi a Câmara dos Vereadores Câmara. em Piratininga, à frente da Prefeitura, que não tem problemas entre aspas. Né? O cemitério de Piratininga também, que teve autorização do prefeito, eu acho que o prefeito era o Sandro Bola, não sei se até hoje, não sei se eu estou falando alguma besteira, mas na época era o prefeito Sandro Bola. Ou seja, tiveram um aval bastante sim, importante, tranquilo, né? para não ter nenhum problema. Tivemos problema com outras coisas, carros correndo mais do que pode, entendeu? Isso eu espero que o prefeito não veja. Ou que ele não saiba que foi na cidade dele. Não, brincadeira, não foi não. Pra isso ele não vai poder assistir os extras, os erros de gravação. Os erros né? de gravações. Não, Aliás, Leandro, aproveitando que você já está com o microfone é. a postos, o que você consegue resgatar de algo que, de repente, tirando a questão do sol, que já ficou bastante claro, né? A questão da cena. Duas cenas mais marcantes foi que eu esqueci minha carteira em casa num dos dias e nós pegamos uma blitz na entrada da cidade. E aí tivemos que explicar para o policial, tínhamos armas de brinquedo no porta-malas, todo mundo ficou com medo. Quer dizer, uma pessoa sem carta, né, sem habilitação, o documento ficou na carteira. Aí depois de alguma conversa com o policial, ele liberou a gente porque estava pertinho do local de filmagem, mas podia muito bem ter parado o carro ali. Isso aí. Tudo bem, cara. Aí seria 10 fins de semana de gravação. Do policial agora. Oi? Faça um jabá do policial, agradeça aí. Meu Deus, melhor não. Espero que ele não lembre disso. Deu tudo certo. Tudo certo. Era pertinho, não tinha nenhum tipo de risco, mas de fato eu esqueci mesmo os documentos. E uma segunda coisa marcante é uma das cenas na frente da prefeitura, que... como que era? Você é atacado. Não, você ataca. Eu ataco... isso, exato. É o Marcos que estava andando, né? Eu. Ele não estava, né? Não, era eu que estava andando. O prefeito tá andando e o Isso, assassino... exato. Eu não me recordava quem é que estava andando. E aí aparece um dos assassinos, né, do filme atrás. Aí quando eu vou fazer uma correria, ele tá com um estilete na mão, no caso aí a Priscila, tá toda encapuzada. O estilete escapou e deu 5 pontos na minha mão. Então meia hora de parada na cena, corri pra Santa Casa, dei os pontos, coloquei uma faixa. Aí dá pra perceber na cena seguinte, quem estiver assistindo vai poder reparar que uma cena eu tô sem a faixa, outra mão tô com a mão enfaixada. Assim, mas eu tive que continuar. É porque cortou exatamente em cima de um nervinho, então saiu bastante sangue. Eu fiquei preocupado, falei, nossa. Mas se não me engano, posso falar besteira agora, mas eu percebi que a cena logo em seguida que você levanta, enfim, que a pessoa, né, estaria caída, que dá pra ver que a mão tá com sangue, ou não? Não, acredito que não. Será? A gente tenta... Porque eu lembro de perceber alguma coisa, falei... Porque naquela cena ele bate no assassino, então... Isso, mas não reparei a faixa, reparei que tava... Vocês viram isso mesmo? Isso. Sim, São é muitos isso detalhes. mesmo. Mas assim, das coisas marcantes, pra mim foram essas duas. Tem mais alguma coisa? Marcão. Eu acho que... Um obstáculo, tirando o sol. Eu acho que tudo se volta pro sol. Eu acho que, assim, pra mim não teve nada... O meu personagem ele usava terno, o delegado da cidade, sempre de blazer e tal, e realmente foi penoso ficar o dia inteiro com Que época do ano com aquela foi isso? roupa. Esse calor era o quê? Foi mais ou menos nessa época. Foi Perto do final do ano, isso. novembro, por Exato. aí. Tava bem quente, na verdade. Essa região aqui. E minha namorada que pegou uma baita de uma insolação. Ela ficou 45 minutos no chão, com um saco preto em cima, que era... ela era uma dos personagens do filme, mas ela acabou fazendo diversos personagens não identificados. Você conta com uma pessoa, a pessoa de última hora te liga e fala, então, hoje surgiu um problema, são 6 horas da manhã e eu estou dormindo, não vou ir. Então aí você olha assim no teu elenco, você fala, poxa, ela não vai aparecer agora, vamos jogar ela no chão, cobrir o rosto e pronto. E coitado, a Pri, o Luiz Paulo, todo mundo ali. No cemitério, 10 horas da manhã, o sol lá em cima brilhando e ela... E ainda tinha um saco preto para ajudar, né? Não fosse Para suficiente. não mostrar o rosto. Gabriel, quantas pessoas mais ou menos vocês tinham, de uma forma geral, de que ajudaram, participaram? Você consegue estimar? A gente teve assim, nós da produção, né, os alunos da FIB que estavam fazendo o projeto, e teve o pessoal, os atores. Eu não lembro exatamente todo mundo, mas
É assim, são pessoas que eu não tenho palavras para agradecer hoje. Teve a Camila, que foi a minha esposa no filme, ela trabalhava também, disponibilizou o tempo. A Mariana própria também, que estava com o projeto dela, ela era aluna também de outro trabalho e ela também falou, não, vou dar uma força para vocês. O Jefferson e a Jéssica, que também trabalhavam, também disponibilizaram o tempo. Então, teve bastante gente, assim. Umas 20 pessoas, aproximadamente. Eu acho que chegou porque... No total, né, teve... Teve, por exemplo, um dia a gente foi filmar numa praça, tem a cena da praça, tem um homem morto, tem um rapaz morto. Essa cena, por exemplo, a gente não tinha quem chamar. A gente estava no meio da praça de Piratininga, parado, olhando um pro outro, assim, quem que nós vai chamar? Quem que nós vai chamar? Aí o Jefferson falou, tem um amigo meu que mora aqui na esquina, na frente da praça. Aí eu falei, ele mora? Ele falou, vou lá chamar ele. Ele foi na janela do carro e falou, ô, vem aqui um minuto. Você topa morrer? Eu topo morrer, vamos lá. Aqui. O cara tava de boa na casa dele, eu fico imaginando o cara lá de boa, assim, TV, aparece o cara na tua janela e falou, oi, ô, vem fazer um papel de morto aqui, 15 minutinhos rapidinho. Eu falei, não, beleza, eu vou. E foi lá. Estranhamento nenhum, né? Super normal. Então, era coisa assim que... São pessoas assim que eu não tive, infelizmente, muito contato. Teve pessoas até por fora que... teve 2 rapazes que iam no meu trabalho, eu falei e tal, e eles falaram assim, pô, vou te ajudar com dinheiro. Poxa vida, é super legal. É o Ricardo e o Alexandre, eles se disponibilizaram. Na verdade, nem fui eu que pedi dinheiro, foi uma amiga que ela falou, você não quer ajudar ele com dinheiro? A Tati, obrigado, viu, Tati? Não esqueça de você. E além do apoio do pai, da mãe, de um, de outro, então a gente sempre teve um apoio bem grande. Né? Uma rede dos diretamente envolvidos, dos indiretamente envolvidos, e aqueles que surgem, às vezes, quase do nada. Isso foi muito bom pra gente. Eu queria que cada um, pra gente poder encerrar, fizesse uma espécie de uma análise final, de repente, Leandro, começando por você, da experiência como ator, mas de repente do trabalho todo, né, do vídeo como um todo, como é que você avalia informalmente? Bom, tudo começou com o Apocalipse Êxodo. Nasceu ali o projeto, né, basicamente, e quando nós chegamos no filme oficial, na penumbra, foi muito trabalhoso, foram 9 finais de semana, muita gasolina, muita comida, muita gente, muito calor, deu muito trabalho, só que acima de tudo, ninguém recebeu nada por isso, todos fizeram assim de bom grado, pelo prazer de atuar, e de fato foi muito prazeroso, de fato foi muito legal. Hoje a gente assiste o filme, hoje a gente consegue, a gente está até conversando um pouco antes, a gente consegue ver alguns erros que poderiam ter sido sanados, mas na hora era o melhor que a gente podia fazer. Na hora você podia... A primeira cena do Gabriel, que é a cena onde começa o filme na prefeitura, a primeira cena, quando liga a câmera, nós regravamos dezenas de vezes. Obrigado, Leandro. Porque uma hora era luz, outra hora era barulho, então todo mundo nervoso, outra hora era o Gabriel, ninguém sabia exatamente como que ia ser. Mas assim, à medida que as coisas foram acontecendo, segundo final de semana, terceiro, as coisas foram tomando uma proporção bem maior. A gente foi criando experiência, fomos, entre aspas, nos profissionalizando, ou não, fomos nos profissionalizando, né? E foi muito bom. Eu sou grato e vamos ver se eu morro ou não no projeto 2 ou 3. Você já está escalado, Leandro, oficialmente, é isso? Pelo final do filme 1, acredito que sim, porque continuo sendo um dos papéis talvez secundário primário. O papel dele tem uma virada, né? Então... Pergunta é, você vai pro navio? Não vou pro navio. Estamos aí pro filme 2 e 3. Marcos, e na sua opinião, a análise que você consegue fazer da participação, do material de uma forma geral? Então, de uma forma geral, desde que eu e o Gabriel, a gente se conheceu, né? A gente se deu muito bem logo de cara. A gente gosta de filme desde criança. E assim, projetos, nossa, vamos fazer isso, vamos filmar aquilo. A gente tem diversos projetos no papel, mas esse acho que foi o primeiro que deu certo e um projeto já grande, muito legal. E tanto que está aí, né, o segundo para estourar aí com o Iago como diretor. Você já topou o convite também? Já topei e vamos. Aliás, você se auto-incluiu, né? Eu me auto-incluí. Que a gente entendeu da escola, da história. O convite foi assim, Gabriel, vai ter o triplo de sangue? Vai, então eu tô dentro. Foi basicamente assim. Mais ou menos. Na verdade, o que eu achei muito legal desde o início do projeto é que o pessoal que participou tanto da faculdade, do grupo, né, quanto dos amigos, o pessoal que ajudou, o pessoal está muito engajado com o negócio, tomou para si, né? Gabriel deixou a gente bem livre para alterar uma ceninha ou outra, uma fala ou outra. A gente conversou aí do final, que eu acabei
que eu acabei inventando aí, que continuou, né? E não sei se o Gabriel me permite mais um spoiler. Cuidado. O segundo não é o último, né, Gabriel? Meu Deus, então espero recebê-los mais de mais, né? Porque pelo jeito, pelo menos talvez uma trilogia a gente tem, né? Vai virar uma franquia praticamente. A ideia no papel certa do segundo filme a gente já tem, começo, meio e fim prontinho. Agora precisa, né, pegar firme aí para filmar. Agora a gente já tem uma ideia previamente criada de um terceiro filme. Se tudo der certo, eu vou pegar para dirigir. Espero estar aqui na faculdade com vocês. Também esperamos. E pegar esse projeto aí. Mas, visão geral, olha, 100%, só somou. Muito legal de eu ter feito parte disso. Agradeço ao Gabriel por ter me incluído. E que venham os próximos. Que venham os próximos. Meninos, obrigada, viu? Parabéns, antes de tudo, por esse projeto. Gabriel, né, cumprimento a toda a equipe em nome de vocês, é claro, né, pelo várias pessoas, não só como ex-alunos, né, do PIPA oficialmente, mas os demais que participaram. Então, até estava comentando com vocês anteriormente, né, porque enquanto professora do curso também, a gente, né, acompanha um ou outro de maneira mais próxima, e realmente dá para imaginar o quão foi realmente de garra e de gana e de vontade de fazer esse trabalho acontecer, para ter 1 hora de duração, que obviamente a gente sabe que poucos minutos já são um grande desafio, então realmente o resultado ficou ótimo. Muito prazeroso para assistir, que eu falo enquanto espectadora, simplesmente, né? Não conhecia essa trajetória toda. Não deixe de ver os extras, tá bom? Os erros de gravação. Os extras, realmente. E agradeço mais uma vez, então, pela presença. Já fica o convite para quando surgirem o segundo, terceiro, quarto e tudo mais que vocês vão. Muito obrigado. Vamos voltar. Para alguém que quiser saber mais, a gente tem um canal no YouTube, né? Chama Canal Ovelhudo. Não me pergunte por que do nome, não fui eu que dei. Mas é só digitar Canal Ovelhudo que vai aparecer. Não vai aparecer a Penumbra. A Penumbra é um filme que ainda a gente bloqueou porque a gente ainda quer dar umas mexidinhas. Mas em breve as pessoas podem ter acesso. Mas vai ter o teaser lá já, em breve a gente vai dar uma arrumada. E aliás, agora na sequência, então, vocês podem conferir o teaser, né? Um trecho do que seria a Penumbra, que realmente em breve os meninos disponibilizam para assistir na íntegra. E obrigado, que produz volta em breve. Tchau, tchau. Puxa, esse departamento parece estar uma loucura. Vem correndo. Aqui está o seu, descafeinado, como sempre. Obrigado. Grande investigador. Bom dia. Ainda assim? Cara, o Ulisses me ligou hoje de manhã. Delegado Ulisses. Investigador. Delegado. Por acaso essa vítima tem alguma relação com a confraternização de Santo Cristo? Pelo amor de Deus, não faça nada que vá te colocar em perigo. Não faça nada sem me avisar e avisar o Ulisses. E se ele fazer isso do nada? Eu não sei se eu cancelaria. Não. Eu sou o seu chefe. Você tá pra assumir tudo isso aqui. Eu tô indo cuidar da minha vida com a Rafa. Você tá ficando paranoico. E se isso for aviso? E se isso for pra mim? Você não sabe, Nico. E nem você!